Então, muito boa noite a todos, bem-vindos a esta conversa sobre o amor nos tempos da Bossa Nova. Quem conversa esta noite é a professora Eliane Roberts Moraes, ela é crítica literária e professora de literatura brasileira na Universidade de São Paulo. Além de pesquisadora do CNPq, atua como professora visitante nas universidades da Califórnia, em Los Angeles, de Nanterre, em Paris, França, de Perpignan, França, e Nova Lisboa, em Portugal. Entre suas publicações, destacam-se 6 livros sobre o imaginário erótico nas artes e na literatura, entre os quais O Corpo Impossível e Perversos, Amantes e Outros Trágicos. Organizou a Antologia da Poesia Erótica Brasileira, também publicada em Portugal em 2017, e a coletânea Corpo Descoberto, Contos Eróticos Brasileiros em 2018. Atualmente se dedica a investigar figuras do excesso na prosa de ficção brasileira dos séculos XX e XXI. Muito obrigado, professora Eliane, muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado essa proposta para contribuir nessas sessões de conversa sobre cultura brasileira. Quem vai moderar essa palestra é a conselheira Márcia Adorno, da Embaixada do Brasil no México. Então, muito boa noite a todos. Vamos começar com a conversa. Eliane já. Antes de começar, só um aviso, ou um outro aviso. Esta conversa está sendo gravada para publicar no YouTube. Então, se vocês tiverem algum problema com a divulgação da sua imagem, pedimos para desligar a câmera. Caso não tenham nenhum inconveniente, então podem deixar a sua câmera ligada. Muito obrigado a todos e boa sessão. Podemos começar agora sim, professora Eliane. Márcia, boa noite. Não entendi se a Márcia vai falar alguma coisa. Ah, tá bom. Okay. Bom, vou falar muito rapidamente, só para agradecer a professora Eliane ter aceito o nosso convite para fazer essa exposição sobre a Bossa Nova. E, enfim, não vou me estender mais, porque eu não quero perder um minuto da palestra dela, como eu sei que todos também não querem. Então, bem-vinda. Obrigada, obrigada. Tô super feliz de estar aqui. Assim, é uma noite super legal. Assim, eu falei para todo mundo, vou para o México hoje, sabe? Assim, já achei assim divino, né? Porque eu não estou saindo aqui da minha casa para nada, então poder dar este salto, tá, com vocês no México e poder também a oportunidade, sinceramente, de poder falar de outra coisa que não seja epidemia, é assim preciosíssima, né? Para mim é muito preciosa. Eu quero agradecer muito o convite, a Márcia, a Ana Duarte, ao José, a Daniela, a equipe toda do Centro Cultural Brasil-México. Eu quero dizer que eu estou assim, olhando aqui para esse painel, estou reconhecendo vários amigos e amigas, quero agradecer a presença de todos, amigos, amigas, alunos e as pessoas que eu não conheço também. É uma alegria estar aqui falando com vocês e, enfim, quero dizer também que uma palestra sobre Bossa Nova, eu já vou avisar que eu vou cometer um crime de lesa música, que é o seguinte, eu vou conseguir falar sobre Bossa Nova sem botar uma música. Então, eu vou pedir desculpa a vocês, mas a minha incapacidade de estar ainda mexendo com essa coisa toda virtual e tal, eu achei por bem e prudente não ficar entrando com pedacinhos de música e tal. Então, a sugestão é que, se vocês conseguirem me ouvir até o final, depois todo mundo sai correndo e bota a música de Bossa Nova para ouvir, que é isso que interessa, no fundo, né?
E queria começar contando para vocês como é que me apareceu essa questão, não é? Quer dizer, a ideia de trabalhar com a bossa nova, sobretudo com o amor, que é um tema, né? Que é uma questão com a qual eu trabalho, não é? Com as diversas forças de Eros. A ideia de trabalhar com isso, de pensar sobre isso, ela surgiu para mim de uma forma muito oblíqua, muito distante do Brasil, da bossa nova. Na verdade, assim, o gatilho para eu pensar isso foi a leitura de uma carta do Flaubert, uma carta do Gustave Flaubert, um escritor francês do século XIX, que eu li, escrita em 1864, na época em que ele estava justamente escrevendo um livro extraordinário que eu adoro, que chama-se A Educação Sentimental, que eu imagino que vários de vocês conheçam. Bom, o Flaubert escreve uma carta nessa época, e eu vou citar uma frasezinha, porque foi o que me pegou e que me levou para a bossa nova. Ele diz o seguinte: estou escrevendo um romance de costumes modernos que se desenrolará em Paris. Será a história moral dos homens da minha geração. A história sentimental, para ser mais exato. É um livro de amor, de paixão, mas da paixão como ela pode existir hoje. Quando eu li isso do Flaubert, não é assim, bem no livre pensar, porque numa coisa de devaneio mesmo, eu me coloquei um pouco essa questão, puxa, quais são os elementos, né? Que elementos teriam sido formadores da minha educação sentimental? Que elementos que eu poderia colocar, não é? O Flaubert estava ali pensando em elementos da história do amor e da paixão na sua época, quais são os elementos da minha formação sentimental? E na hora que eu me fiz essa pergunta, eu imediatamente falei bossa nova. E aí eu falei, puxa, tem coisa aí, né? Assim, que importância, assim, a coisa que me caiu assim, foi bossa nova, foi isso que me formou. Não musicalmente, também um pouco musicalmente, mas assim, foi isso que me formou afetivamente, né? Foi isso que deu chaves para a minha vida amorosa. E aí, assim, desde então, né? Quer dizer, isso passou a ser um tema de interesse, né? Assim, de curiosidade minha, comigo mesma, com a minha geração, com a bossa nova. E eu cheguei à conclusão de que realmente uma história do amor no Brasil ela estaria assim, irremediavelmente incompleta se ela não passasse pela bossa nova. Sobretudo se essa história do amor fosse uma história do século XX e da segunda metade do século XX. Quer dizer, a bossa nova tem um papel fundamental, não é só música, música já é muito, já é tudo. E no caso não é só música, né? Quer dizer, a gente tem, na verdade, uma sensibilidade afetiva que se formou ali a partir do final dos anos 50, né? Que a gente demarca o início da bossa nova, e essa sensibilidade afetiva, ela demarca um antes e um depois. Então, algo se inaugurou na nossa paisagem sentimental, e se isso, obviamente, não foi no país inteiro, do país inteiro, pelo menos a gente pode dizer que teve uma parcela do país, sobretudo do Brasil urbano, que foi afetada por essa música que surgiu então, né? Ali desde o final dos anos 50. É uma sensibilidade que passou a conjugar o amor com um tipo de balanço que era um balanço musical, mas também o balanço das ondas do mar. E então o cenário de fundo dessa história é, obviamente, a praia. Não importa onde a gente estivesse, a gente sempre estava à beira-mar. E não importa onde estivessem os enamorados, que estavam sempre no Rio de Janeiro. Eu, por exemplo, vivi em São Paulo aqui, mas meu coração era carioca, vamos dizer assim, né? Então, o cenário era o cenário da praia,
E no capítulo da geografia, a Bossa Nova não variou muito, né? Quer dizer, a cidade era o Rio de Janeiro, e basta a gente lembrar dos títulos de algumas canções, assim, por Corcovado, Ela é Carioca, Rio Zona Sul, Balanço Zona Sul, era tudo no Rio, né? E claro, a Garota de Ipanema. Então, tinha esse rio aí, né? Nada nesse rio evocava as favelas imensas apinhadas nos morros, que só viriam a entrar na música popular, né, desta época, depois do golpe de 1964, com a música de protesto. Nada ali nessa bossa nova também evocava a sofrida população ali da Zona Norte, né? Ali onde vivia e continua vivendo um continente imenso de trabalhadores, de gente pobre, né? Para quem o glamour da praia era, eu acho que continua sendo, um sonho intangível, né? Então, o mapa da Bossa Nova era realmente outro, né? E duas paisagens se destacavam nele. De um lado, a Zona Sul, mais exatamente ali a orla das praias de Copacabana, do Leblon e de Ipanema. E, de outro lado, uma certa vista aérea da cidade, que eu acho até que é um negócio que a gente conhece assim, muito por cartão postal, que passa pelo Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara. Então, esse é o Rio, né, em questão. E é neste Rio de Janeiro que, nessa época, começava a ser gerado um novo Brasil. Mais, assim, precisamente, em 1956, quando o Juscelino Kubitschek sobe à presidência. Então, Juscelino, né, que a gente chamava de JK e chama até hoje, ele é o primeiro presidente brasileiro nascido no século XX. Isso é importante porque ele é o homem da modernização brasileira, né? Quer dizer, ele está ali bancando a modernização do país, né? Com seu projeto desenvolvimentista, né, que visava modernizar o país a todo custo, né, cujo slogan era 50 anos em 5. Né? Ele queria dar um voo de 50 anos em apenas 5 no Brasil, inserindo o país na modernidade ocidental e, obviamente, na era de consumo. Então, essas coisas estão todas chegando junto. Né? Há um ensaio clássico e muito bem feito por um grande crítico brasileiro que chama-se Lourenço Lamy. Ele tem um ensaio muito interessante sobre a Bossa Nova, que eu vou citar aqui só 2 frases dele, porque eu acho que ele sintetiza muito esse momento. Ele diz o seguinte: por um breve momento, o país encarnou a esperança de uma modernidade leve, lúdica e eficiente como um drible de Pelé, natural e culta como um jardim de Burle Marx, exata e solta como uma melodia da bossa nova. A gente está vendo aqui, quer dizer, que tem um pacote, né, que está chegando ali tudo junto. Essa disposição se reconhece também, por exemplo, na arquitetura do Niemeyer, nas composições do Tom Jobim, nas interpretações do João Gilberto, né? Tudo aquilo chegava junto para oferecer uma nova imagem do Brasil, para o Brasil mesmo e para o mundo, que superava muito aquela coisa antiquada, assim, do exotismo tropical e tal. Ali era uma outra visada, né? E não é de se estranhar que o JK vai ser chamado presidente Bossa Nova. Então, esse projeto, ainda segundo o Lorenzo Lamy, ele corresponde a uma faixa muito particular da classe média carioca, que era uma gente que desfrutava de uma vida confortável, não era gente que estava no poder, né? Mas desfrutava de uma vida confortável, cultivava uma sociabilidade bastante sofisticada. Normalmente são os moradores dos apartamentos à beira-mar, né? Da Zona Sul, por acaso, né? Da então
capital federal, porque o Rio era então a capital federal, né? É o JK que vai construir Brasília, e pessoas que cultivavam um status cultural moderno e refinado, né? Quer dizer, o grupo mesmo formador da Bossa Nova, não inteiro, mas boa parte dele, pertencia a essa elite cultural, né, que tinha tempo e dinheiro de sobra para poder passar as tardes ali naqueles barzinhos e tocando violão, nas rodas de violão, e nesse, vamos dizer, com essa liberdade de criação. Sem contar que eram extraordinariamente talentosos, né? Não é só, né, ter as condições, né? Ali esbanjavam talento, né? Essas pessoas todas. E formavam um tipo novo de boemia. Era uma boemia, não é aquela boemia antiga, né, do velho boêmio, então, é uma boemia mais jovem, mais intimista, que muitas vezes cultivava parcerias musicais e também amorosas ali naquela orla maravilhosa da Zona Sul Carioca, né? Então, graças a essa uma notável capacidade artística, esse grupo teve condições de criar essa música incrível, né? Que tinha uma inspiração também no jazz, no samba. Acho Bossa Nova assim, um acontecimento fora de série, né? Agora, o que está me interessando aqui é que isso foi capaz de engendrar as bases de uma sensibilidade amorosa distinta do que a gente havia vivenciado, pelo menos do ponto de vista de grupo, até então. O resultado disso foi uma sintonia finíssima entre um modo de cantar e um modo de amar. Quer dizer, no modo de cantar, a gente assim, já lembra de cara, e como nós estamos resumindo um pouco aqui, o João Gilberto, né? Quer dizer, o que se realçava era o tempo fraco, né? A bossa nova, ela cai um pouco, né? É o tempo fraco. A gente sabe que a grande novidade da voz e do violão do João Gilberto estava em economizar tempos fortes para dar lugar a um balanço muito particular que privilegiava a leveza. Então, essas palavras elas são muito importantes para a leveza, o tempo fraco, né? Uma forma de cantar cool. É o que o Tom Jobim dizia do João Gilberto. A primeira vez que ele ouviu o João Gilberto, ele canta cool, né? Que alçava uma distância imensa daquelas demonstrações de virtuosismo, daqueles malabarismos, né, vocais dos cantores que normalmente eram valorizados até então, até os anos 50. Né? Então, Bossa Nova não é essa música. O João Gilberto não tinha nada a ver com aqueles processos vocais derivados do operismo, do bel canto, né? Muitas vezes identificado com expressões que eu acho que falam por si, como, por exemplo, voz cheia, o dó de peito, lágrima na voz, né? Quer dizer, que são expressões que elas expressam uma espécie assim, de lógica da eloquência, que ela está no plano musical, mas ela excede o plano musical e vai também para o plano sentimental, uma eloquência, né? O canto de João Gilberto, ele recusava o volume e tentava conquistar um tom coloquial, baixinho, beirando o sussurro, super intimista, né? Quer dizer, o empenho daquela música se orientava em direção a uma certa economia, né? Que marcava som, letra e sentimento. Esse era um traço marcante da canção, assim, que é uma espécie de certidão, que dá a certidão de nascimento da Bossa Nova, que é o Chega de Saudade, né? De 1958, né? Parceria do Tom e do Vinícius, né? Que ela chegou até a ser considerada uma espécie assim, de manifesto da Bossa Nova, porque Chega de Saudade, né? A gente sabe isso, quer dizer, olha, chega dessa coisa passada, né?
Chega dessa coisa passada e chega dessa saudade de dor de peito e tal, né? Quer dizer, tinha vários chegas ali, não é? A gravação do João Gilberto, ele inaugurou assim uma marcação rítmica que era um modo absolutamente singular de cantar, ao qual se somava a informalidade das letras também. As letras eram completamente informais, né? Ou seja, em vez daqueles versos melodramáticos, né, de mais antigamente, de um tom meio tanguista ainda em moda nos anos 1950, a bossa nova preferia dar voz a uma vertente despojada em termos de letra, que já era da poesia brasileira, da poesia modernista brasileira. Aquilo já estava ali, a bossa nova, ela conversa ali com o Manuel Bandeira, entendeu? Com o Drummond, essa poesia despojada, que é do nosso modernismo. E ela, inclusive, buscou parceria com vários dos nossos poetas, entre os quais se destaca o Vinícius de Moraes, né? Que é uma figura emblemática da bossa nova também, né? Ora, essa economia, né, formal corresponde a uma concepção igualmente despojada do sentimento amoroso. A gente não pode esquecer que Chega de Saudade é uma música, é uma canção de amor, né? Então, ele é um ele conversando com ela, né? É uma canção de amor. Estamos falando de amor ali. E agora, ele vai retomar, então, as convenções um pouco do gênero, mas vai fazê-lo de uma forma muito diferente, é manso, é delicado, né? A melancolia decorrente da separação dos amantes, porque os amantes estão sempre distantes em bossa nova, eu vou falar um pouquinho disso, ela não resulta nunca de arroubos sentimentais, mas antes provoca uma queixa intimista, não é? Expressa num tom muito coloquial, que a gente lembra lá do Chega de Saudade, né? Que é para acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim, né? Quer dizer, a dor, né? Ela vira um negócio que não é legal, vamos lá e tal, né? Quer dizer, muda o tom. Não, o amante está afastado da amada, ele sofre com isso, mas muda o tom do sofrimento, né? E a dor é falada como um negócio prosaico, né? Recusando as metáforas elevadas, né? Preferindo imagens de uma simplicidade que é quase assim, é quase infantil, né? Como, por exemplo, aquele negócio assim. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Esse tom, né, que está sendo inaugurado. Então, a Chega de Saudade coloca um ponto final na hegemonia de um romantismo assim que se assentava no exagero, na afetação, né? A canção dava chega aquele sentimentalismo assim esparramado, ostensivo, antiquado, e aos chavões e palavras poéticas de forte efeito expressivo. Show! Não era mais isso, né? Então, se a canção inaugural da Bossa Nova, que é o Chega de Saudade, então dizia, olha, dá o chega, né? Aquelas que vieram em seguida foram esboçar ali as novas disposições desse sujeito amoroso, né? Quer dizer, as novas disposições sonoras e amorosas, porque o legal é que isso caminha o tempo inteiro junto, né? E aí a gente tem que lembrar do Desafinado, né? Do Tom Jobim e do Newton Mendonça, que é mais uma canção exemplar, né? A começar pelo fato que a desafinação em questão, ela corresponde tanto aos acordes dissonantes que a canção tem e que não eram usados, né? Então aquilo, né, não era compreendido, como também ao desejo de desafinar no padrão amoroso, né?
nada ali parecia realmente se afinar com os modelos habituais. E a canção instaurava uma novidade que se traduzia no seu comportamento antimusical e também antissentimental, né? Dando lugar a um jogo muito engenhoso entre som e palavra, que a gente não vai poder entrar aqui, porque quando eu for dar aí um curso assim, de 3 meses, a gente conversa sobre isso. Agora, o Desafinado é uma graça. Ele é uma conversa poética entre um amante e a sua amada, mas cheio de humor, né? Quer dizer, estão separados. A amada não está entendendo ele, né? É porque tem toda uma ironia maliciosa e tal, que vão se combinar a uma melancolia. A melancolia está sempre presente. Mas é um linguajar simples, sem nenhum maneirismo, que vai recorrer a elementos do cotidiano, que fazem parte de uma vida moderna. Não é um cotidiano qualquer, é aquele cotidiano moderno, né? Que remete a uma sensibilidade cosmopolita. Isso é muito importante, né? Voltada muito para o instante e para o instantâneo também, né? Daí que a gente vai ouvir na música, né? O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Então, quer dizer, enorme ingratidão ainda parece uma expressão daquele mundo passado. Mas, gente, enorme ingratidão aí foi revelada por uma Rolleiflex, passou por uma máquina fotográfica. Ela virou outra coisa, né? Então, valia para o amor a mesma coisa que valia para a música, né? E ambos nem sempre bem compreendidos pelos seus interlocutores, né? Por aqueles que estavam ouvindo a música do Desafinado e por aquela amada que não está entendendo esse amante com Rolleiflex ali, né? Ora, não é muito diferente que a gente vai ouvir também no Samba de uma Nota Só, que junto com Desafinado e com Chega de Saudade forma uma espécie de santíssima trindade da bossa nova, né? Ali, né? Assim, a santíssima trindade da bossa nova são essas 3 canções, né? Ela também é assinada pelo Jobim e pelo Newton Mendonça, o Samba de uma Nota Só. E como vocês vão lembrar, ela começa entoando a frase numa nota única, né? Aquela coisa tá 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 só numa nota, né? Como anuncia a letra, mas advertindo, outras notas vão entrar, mas a base é uma só. E outras notas aparecem mesmo ao longo da música, em escalas ascendentes ou descendentes, mas o eu lírico, ele acaba por retornar sempre ao ponto de partida. O importante é essa nota que se repete, essa aqui, né? Então tem uma questão de fidelidade aí que está sendo elaborada pela canção, né? De modo que a canção termina, né? Exemplo assim, de uma fábula com uma espécie de moral da história. Assim, né? Quando termina assim, e voltei para minha nota como eu volto para você. Vou contar para minha nota como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, fica sempre sem nenhuma. Fique em uma nota só. Então, né, quer dizer, o amante está ali dizendo, não vai ficar também tentando tudo que a nota está aqui e tal, né? Mas olha o jeito dele dizer, né? Quer dizer, que quebra do monumental, que quebra da ênfase, né? Em função de uma crítica ao exagero, né? Das frases feitas, das grandes fases, dos grandes efeitos, do blá, 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 de tanta gente existe por aí que fala e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda escala e no final não sobrou nada, não deu em nada, né? Então, que certeza, né? Esse amor, né?
Então, a gente tem aí uma vitória do que é simples, do particular, até do que é pequeno, de um minimalismo, né? E o Samba de uma Nota Só vai terminar afirmando aquilo que o Chega de Saudade, o Desafinado também já estavam, a sua modo, né? O seu modo afirmando é o seguinte: a figura grandiloquente de um amante absoluto, ela cede lugar a um enamorado que se reconhece no prosaico, na incerteza e na singularidade do seu jeito de amar. Esses 3 exemplos, eles nos oferecem assim, uma espécie de programa básico da Bossa Nova, revelando, né, o que ela rejeita e o que, pelo menos assim em base, né, em coluna central, o que ela oferece de inovador. Né? E tem uma síntese aqui de um pesquisador, que é o Jairo Severiano, que eu quero ler para vocês, porque a síntese dele sobre o que é a Bossa Nova, ela serve muito para a gente pensar também o amor. Ele diz o seguinte, né? Define a Bossa Nova: melodia moderna, requintada, sem prejuízo da simplicidade, harmonia audaciosa, repleta de acordes alterados, utilizando notas absolutamente estranhas à harmonia tradicional, a letra alegre, sintética e despojada, o canto intimista, livre de vibratos e, sobretudo, um extraordinário jogo rítmico entre a voz do cantor, o violão e a bateria, numa polirritmia que ressaltava o balanço da canção. O balanço da canção, né? Que se eu queria reter um pouquinho isso, porque essa é uma ideia central da Bossa Nova, é a ideia de balanço, que é também fundamental para a gente associar um modo de cantar ao modo de amar. Então, basta a gente recordar também a polissemia desse termo, né? Porque assim, no interior da Bossa Nova, assim, é o balanço do ritmo, o balanço da voz, o balanço do corpo, o balanço do mar, o balanço do andar, o que tem de balanço, né? Tinha até uma música que chamava Só Balanço da Bossa Nova, porque tem hora que é só balanço. Então, essa ideia de balanço, né? Essa chave do balanço, acho que ela é fundamental. Então, dito isso, vamos voltar um pouco para aquela turminha que ficava lá naquelas tardes inteiras ali tocando violão e criando música ali na Zona Sul, nos apartamentos à beira-mar, e vamos perguntar um pouco, né? O que chamava a atenção daquela moçada, porque era uma moçada, né? Era uma gente jovem, né? O que atraía o olhar deles ali na beira-mar? Do sujeito que olha para o mar, assim, você tem 1000 possibilidades, né? Ora, não era a imensidão metafísica do mar, aquele horizonte marinho que não fecha, essa coisa grande, desconhecida, incógnita que o mar representa, né? E que evoca os sentimentos oceânicos profundíssimos. Não era isso. Isso era coisa dos grandes poetas românticos lá do século XIX, mas o pessoal da Bossa Nova não estava olhando para aquele lugar. Os criadores da Bossa Nova estavam olhando para uma coisa que era mais perto da areia. Eles estavam olhando as ondas quebrando na praia, de modo que o lugar para eles é o beira-mar. Né? Tantas vezes cantado por um grande inspirador da Bossa Nova, que foi o Dorival Caymmi, né? Nas canções do Caymmi. A beira-mar, a onda quebrando, a espuma, era isso. Né? Então, aqueles compositores jovens preferiam contemplar não a fusão do oceano com o horizonte, e sim o vai e vem das ondas, porque o que eles realmente desejavam era entrar em sintonia com o balanço do mar. Essa ideia do balanço do mar, ela era fundamental para a criação daquela arte. Né? Essa tópica, e todo mundo sabe, só para relembrar vocês da onda que vai e vem,
ela remete quase sempre à ideia da provisoriedade da vida, a evidência de que tudo é passagem, tudo é passageiro, né? E muitas vezes isso vem junto com a valorização do instante. A bossa nova vai se apropriar disso, né? Não é por acaso que a bossa nova vai associar insistentemente o balanço do mar, o vai-vem de ondas que evoca o passageiro, a visão de uma mulher, de uma bela mulher, que estará sempre, ela também, de passagem. Né? Talvez, eu acho que este foi o motivo privilegiado da Bossa Nova, pelo menos ali no seu nascedouro. E não são poucas as canções que vão explorar esse motivo da menina que passa, da moça que passa, quase sempre a caminho da praia, como, obviamente, na famosa canção, né, da dupla Tom e Vinícius, né, que se tornou também um grande símbolo aí da nossa música. Né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina, que vem e que passa num doce balanço a caminho do mar. Né? A gente sabe de cor isso tudo. Né? Recorrente, né, na música popular brasileira, esse motivo, ele vai na bossa nova se adequar a um ritmo suave, delicado, mas também melancólico. Né? A gente tem que recordar que a melancolia está ali, né? Como fica manifesto na Garota de Ipanema, né? Quer dizer, a ginga da menina que passa, remetendo ao balanço do mar, ela só vai reforçar a consciência do que é provisório e do que é efêmero. Né? Ai, porque estou tão sozinho, ai, porque tudo é tão triste, ai, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, e que também passa sozinha. Né? Então, aí essa coisa da menina que passa e de que tudo é passagem é muito forte. Né? Tudo vai e vem, tudo é passageiro, incluindo os amantes, incluindo a amada, incluindo o próprio amor. Quer dizer, essa proposta ela é muito grande, ela é muito genérica. Então, o que interessa é saber que resposta a bossa nova dá ela, porque a ideia de que tudo é passageiro pode fazer um sujeito se matar, ela pode fazer um outro rir, ela pode fazer um outro ser irônico ou cínico, né? Quer dizer, o fato, né, de tudo ser passageiro pode levar a diversas saídas. A bossa nova só vai pensar em uma saída, na minha opinião, né? Quer dizer, não trágica, não cômica, não cínica, mas sim, para os mentores da Bossa Nova, a saída era a seguinte: era saber conciliar da melhor forma possível a dor da perda com o encanto do momento. Era pegar esse ponto em que a dor da perda ela toca o encanto do momento. Tratava-se, em resumo, de conjugar solidão e beleza. A solidão de quem olha com a beleza da menina que passa. Então, aqui, assim, teria N canções para a gente lembrar, que são magníficas, mas eu vou lembrar só uma muito rápida que eu adoro de paixão, que é Triste, do Tom Jobim, de 1967, vocês se lembram? Aquele que repete várias vezes: triste é viver na solidão, na dor cruel de uma paixão, né? Então, o sujeito triste, tudo isso, vejam bem, dor cruel de uma paixão, aí já está em dó no peito, mas olha como a coisa que se reverte, né? Sua beleza é um avião, demais para um pobre coração, que para te ver passar só para me maltratar. Triste é viver na solidão. Mas aí, de repente, tem esse sujeito moderno que está vendo a mulher como quem vê um avião passando lá no céu. Que até eu adorei quando pensei nisso, que eu assim, tinha uma coisa de chamar mulher bonita no passado de avião. E aí eu achei que essa música me fez entender, que essa canção me fez entender um pouco. Mas o triste é isso, não é? Quer dizer, o que ele vai reiterar?
aquele carpe diem da bossa nova. Aproveite o momento, vamos viver o momento. Né? Então, não importa, ela está passando como um avião que passa, mas eu estou aqui, estou podendo ver isso. Né? Quer dizer, tem um carpe diem suave, nostálgico, né? Que busca atenuar a consciência do fugaz, como? Fruindo do balanço. Né? A visão da musa, breve e inatingível, como um avião, ela dá um instante de trégua à tristeza e se oferece ao sujeito amoroso como um vislumbre do prazer sublime, dos prazeres sublimes que estão reservados a alturas celestes que ele não alcança, ele está ali na praia, mas ele pode contemplar, né? Quer dizer, o apaixonado da bossa nova, ele é contemplativo e ele é pensativo também, né? O que significa? Aqui a gente traz mais um elemento que ele está sempre à distância da amada. Então, o elemento da distância também é muito importante para a gente pensar, né? Quer dizer, justamente essa distância que qualifica o sujeito amoroso aqui, pois ela nos dá a conhecer a disposição mais funda desse sujeito ao contemplar o seu objeto de amor. Então, tem uma dialética aí entre proximidade e distância, e tem uma dialética que determina essa posição do sujeito lírico, frente à mulher amada, que não importa se ela esteja longe ou perto, ela está sempre fora do seu alcance, né? Então, este jogo que a bossa nova consegue, assim, eu estou preocupada um pouco com o horário, mas eu quero só lembrar uma coisa que eu acho importante, né? O João Gilberto conseguia fazer isso quando ele estava fazendo o show. O João Gilberto era capaz de fazer um show no Carnegie Hall, assim, para 3.000 pessoas, e parecia que ele estava tocando assim na sala da casa da gente, né? Com um banquinho, ali com violão, né? Quer dizer, uma coisa de muito íntima, mas à distância também. Então, esta dialética da proximidade e da distância, ela é muito importante, né? A gente poderia pensar assim que a bossa nova e o João Gilberto conseguem uma equação lapidar entre o próximo e o distante. E isso é a conquista de um ponto de equilíbrio, né? Este ponto de equilíbrio que pode estar num show do João Gilberto, mas que um compositor também via no momento que a onda quebra na praia e vai e vem, né? Neste movimento, né? E que é o balanço. É isso que é o balanço, né? Então, a gente não pode esquecer que o balanço é, antes de tudo, uma modalidade de tempo, né? E uma modalidade do tempo musical. O Lorenzo Mami também diz uma coisa que eu acho que é importante. Ele diz a batida da bossa nova não é exatamente uma síncope, um contratempo, mas um atrás do tempo, um antes do tempo. Assim, o que triunfa nessa música é realmente o tempo. Tempo que corre por conta própria, sem esforço, né? Então, esse efeito de espontaneidade da bossa nova parece assim o tempo de uma conversa, né? Essa coisa coloquial, que não vê o tempo passar e tal, né? Quer dizer, isso que marca muito essa canção. Agora, se há uma sabedoria em se abandonar ao tempo, né, ao tempo que corre, há também uma tristeza, uma melancolia. Né? E a bossa nova conseguiu justamente traduzir essa questão num ritmo próprio, apostando no balanço como um termo de equilíbrio. Um equilíbrio terno e tênue que coincidia com aquela modernidade lúdica que despontava então no Brasil, né, como promessa de felicidade que não se cumpriu mesmo. Mas ainda que não tenha se cumprido no plano da vida pública, essa promessa, de alguma forma, transformou a vida sentimental de uma geração, e talvez das que vieram depois, né? Oferecendo novos horizontes para a experiência amorosa no país. O espelho da bossa nova projetou para os enamorados um romantismo cool e moderno,
distante do imaginário antiquado que atendia pelo nome de amor passional e que muitas vezes legitimava a violência. Quer dizer, eu acho que esse é um negócio fundamental, né? Ao dar as costas aos dramalhões sentimentais, né, a bossa nova propôs alternativas mais brandas para a vivência das paixões, não é? Colocando em cena um amante que podia fazer as pazes com a solidão e com a melancolia, acatando os altos e baixos do amor, os vai-vens da vida afetiva e os balanços do coração. Então, para concluir, eu acho realmente que a fabulação amorosa no Brasil mudou em paralelo com a música. Embora essa mudança tenha sido restrita de início a um certo grupo, a permanência das canções de bossa nova no imaginário do país nos autoriza a dizer que ela foi um elemento bastante significativo na educação sentimental de muitos brasileiros a partir de então. Eu sou uma. E com isso a gente retoma um pouco na ideia lá do Flaubert, não é? Como é que certas escolhas íntimas configuram formas históricas de sentimento. Não é? Então, talvez realmente não seja possível contar a história sentimental dos brasileiros, sobretudo os que viveram a partir da segunda metade do século XX, sem passar pelas canções da bossa nova. Ou sem passar pelo Rio de Janeiro também. Mas aqui não é mais o Rio de Janeiro real, localizável no mapa, avistável, né, nos cartões postais. Né? Trata-se de um rio interiorizado que evoca uma paisagem interior, ou se a gente quiser até usar uma expressão meio antiguinha que eu gosto, um rio que evoca uma paisagem d'alma, né? Um rio que representa uma certa disposição sentimental, marcada pela delicadeza e pela disponibilidade ao amor, e que concerne a todos aqueles que se apaixonaram nos tempos da bossa nova. E só uma palavrinha final. O Tom Jobim disse certa vez, passeando pelas alamedas do Jardim Botânico no Rio, que o Brasil precisa merecer a bossa nova. Eu acho que essa frase hoje, agora, em 2020, agora, nesse momento que nós estamos passando, adquire um sentido político extraordinário. Porque nesse momento, não é, em que a nossa vida material, social e sensível vem sofrendo toda a ordem de ataques e de ameaças, é realmente preciso evocar a delicadeza e a sabedoria da bossa nova como uma possibilidade que nos concerne. Então, mais que nunca, o Brasil precisa merecer a bossa nova. Obrigada a vocês. Deixa eu ver aqui se eu... eu posso falar já? Posso? Posso falar? Posso. Bom, muito obrigada, Eliane. Nossa, que beleza, que trajetória, que linda a sua apresentação. Para mim, que sou carioca, para mim me dá uma emoção muito grande, porque foi eu era criança, enfim, na época, e eu me lembro que eu queria contar uma coisa até prosaica, mas eu ouvia meu pai falando sobre... era uma briga lá em casa, porque ele detestava a bossa nova. Ele só falava em Noel Rosa. E eu tinha ódio de Noel Rosa. Eu ouvia Noel Rosa. Hoje eu adoro Noel Rosa. Eu acho que eu fiz as pazes com o passado. Porque era aquilo tudo, aquele dramalhão, aquele sofrimento e não sei o quê. Então era uma briga lá em casa por causa disso. Mas era um choque de gerações. E o mais curioso é que, lendo um pouco sobre o assunto, eu percebi que a bossa nova também se alimentou do que veio antes. Quer dizer, era um dramalhão, mas a bossa nova não surgiu do nada, ela surgiu também de uma tradição musical que vem do samba-canção, etc.,
tudo depurado e que se passa, como você colocou, do dramático, daquela paixão passada, das pessoas querendo se vingar ou querendo o sentimento negativo, e se passa para um momento mais lírico, né? do amor, né? Enfim, mas o que eu queria perguntar, eu queria só comentar isso, mas eu também eu vou abrir aqui para as outras pessoas, para abrir as perguntas, mas por que foi tão rápida esse momento, né? Como é que você vê? Por exemplo, a gente foi rápido do ponto de vista nacional a projeção da bossa nova como um novo estilo de vida da classe média, etc., mas ela se projetou internacionalmente. Quer dizer, a gente vai em qualquer lugar do mundo, você liga o rádio, você está num restaurante, você está em qualquer lugar e você ouve a bossa nova. E no Brasil você chega e você não ouve mais a bossa nova. Você ouve vários ritmos, é um país multifacetado do ponto de vista musical, mas você sente saudade, porque também fez parte da minha formação de um pouco de bossa nova. Você liga o rádio, você não ouve. E hoje em dia você tem a facilidade de você, através desses streaming, esses programas, esses aplicativos, você até seleciona o que você quer ouvir, mas durante muito tempo era um gênero musical que você não ouvia mais no Brasil, né? Então foi muito tênue e do pouco que eu li aqui, eu vi que quando o João Gilberto e o Tom Jobim passaram tempo nos Estados Unidos fizeram um trabalho de projetar a bossa nova, a geração que veio depois, que seria uma segunda onda da bossa nova, ela não conseguiu ter a mesma projeção que os três tiveram, né? Que no caso o Tom Jobim, o Vinícius de Moraes, e quer dizer, aquilo foi um momento e foi uma combinação, na verdade, né? Então que deu certo, mas que foi muito rápido. Então, se você puder, enfim, eu vou ler as outras perguntas aqui que estão chegando, mas se você puder falar um pouquinho sobre isso, mas eu não quero te prender, porque já tem 19 perguntas aqui, eu quero dar uma olhada aqui, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Bem, na verdade, tem uma pergunta aqui que diz: verdade, alguém comentou, a verdade, a bossa nova está mesmo esquecida no Brasil? Seria essa. E talvez não seja nem só desse momento político, dos momentos políticos anteriores também. Eu acho que se perdeu um pouco. E eu vou pegar a cola aqui do Ré, que diz assim, essa aqui. Como se explica a contínua popularidade internacional da bossa nova? Quer dizer, é um pouco aquilo que eu levantei antes, que é por que ela hoje ainda é muito forte, muito presente, e no Brasil a gente não tem isso. Ele também pergunta aqui, a temática amorosa da bossa nova muda depois do golpe de 64? E Dorival Caymmi e a bossa nova? O que você quer perguntar aqui? Um nome. E como é que você relacionaria, como você relacionaria Dorival Caymmi e a bossa nova? Será que eu vou me lembrar de tudo? Vamos ver. Não, eu acho que você colocou questões assim importantíssimas e que, vamos dizer assim, também para a gente debater. Eu vou só pontuar algumas coisas que me ocorrem, longíssimo de esgotar. Mas, por exemplo, quer dizer, o que vem depois da bossa nova, se a gente pensar que a bossa nova está sendo fundada ali em 1958 com o Chega de Saudade, que em 1964, 6 anos depois, nós temos um golpe militar no país, quer dizer, a bossa nova é aquela coisa delicada, as coisas são faladas pela tangente, é o cantar baixinho, é o cool. Imagina isso, o que isso tem a ver com um golpe militar, né? Quer dizer, então a gente tem situações, acho que sociais, assim, que impedem, num certo sentido, quer dizer,
não é que impedem, mas que elas vão derivar para um outro tipo de música. Tanto que tem muitos compositores da Bossa Nova que vão fazer músicas mais de protesto e tal, depois do golpe. Então, eu acho que assim, uma empacada que dá é ali com o golpe, né? Quer dizer, uma possível vertente para a gente estudar. Como é que a bossa nova vai seguir é essa, porque com o golpe também muita gente vai sair do país. A bossa nova já tem ali não é um flerte, uma conversa linda, produtiva, riquíssima, super criativa com o jazz, né? Então, quer dizer, super fácil, assim, os nossos compositores, cantores, então muita gente vai para fora do país e vai se sair muito bem também, quer dizer, está feita a internacionalização, né? Eu acho que a gente teria que levar em consideração também, eu nem sou, imagina, longe de ser uma estudiosa disso, mas a questão da indústria fonográfica nesse momento, ela é muito importante, né? Porque a bossa nova se inicia como indústria fonográfica absolutamente incipiente e depois ela vai assim ser poderosíssima em pouco tempo, né? O que quer dizer, no final dos anos 70 a indústria fonográfica já é muito potente no país, né? Então a gente teria que também pensar um pouco esse fluxo. Me doeu o coração, assim, as perguntas e tal, quando você falou assim, as pessoas não ouvem mais bossa nova, porque eu ouço, eu adoro. Então, eu fico pensando, não é se um ou outro apaixonado, assim, de repente não bota uma cançãozinha ali de bossa nova e tal, se aquilo não é tão bom, né? Ou, né, de um amante que não tem a amada por perto, ou vice-versa, né? Quer dizer, a bossa nova não lhe serve também, né? Com uma espécie de pronto-socorro sentimental, que eu acho que serviu muito para a minha geração. E aí eu fico pensando também, mas eu não sei responder isso não, eu queria conversar isso com vocês, a gente pode todo mundo pensando. Mudou a bossa nova ou mudou o amor, né? Aí é uma outra entrada, é uma outra questão, mas eu acho que o amor mudou também, o sentimento amoroso também mudou. Há uma história do amor, não é? Das formas históricas que este sentimento ganha. Então, para a gente entender muito né, da repercussão da bossa nova, a gente tem que entender como é que as formas amorosas mudaram. Porque a bossa nova, que é ouvida internacionalmente, ela teve uma coisa que eu acho que foi boa da bossa nova, que a indústria fonográfica cresceu com isso, os compositores, foi bom para o Brasil, tudo isso. Mas assim, a bossa nova, por sua delicadeza, ela serviu muito como música de fundo também, né? Assim, e vocês ficam tão chateados quando a gente no supermercado está tocando bossa nova, só falar, pelo amor de Deus, eu estou lá comprando meu sabão e não sei o quê, e fica aquela música, né, de fundo, eu não sei para que serve, aquilo me incomoda um pouco. Então, eu acho que tem um montão de coisa, né, que mudou. Quer dizer, um pouco do lado que eu vejo, né, assim, da minha praia, aqui da minha beira-mar, eu acho que eu responderia com essa pergunta sobre o que foi que aconteceu com o amor. Como é que é, como diz o Flaubert, como é que é o amor hoje? Porque, aliás, o Flaubert, na Educação Sentimental, depois eu não contei isso para vocês, mas ele diz assim, o amor como é hoje, ou seja, impossível de existir. E a Educação Sentimental, o livro dele, é sobre a impossibilidade do amor. E a outra questão é que Aí, você me perguntou. Bom, algumas pessoas perguntam aqui, deixa eu ver aqui, alguém pediu uma informação sobre o ensaio sobre bossa nova. E também
se você poderia recomendar cantores essenciais, porque só algumas pessoas só conhecem as músicas que são tocadas mundialmente. Vinícius é uma espécie de pai intelectual. Ele diz assim, alguém fala que a pessoa chegou à conclusão que Vinícius de Moraes é uma espécie de pai intelectual da bossa nova. O que você acha? As perguntas podem vir aqui pelo chat. As pessoas estão perguntando. Tá, é melhor pelo chat. A Daiane está perguntando. Mas, enfim, e o Randall também queria saber sobre a relação do Dorival Caymmi com a bossa nova. Se você pudesse falar um pouquinho. Alguém pediu indicação do ensaio que eu sugeri? Bom, o ensaio do Lorenzo Lamy, ele tem dois, na verdade, né? Ele tem um ensaio chamado Uma Promessa Ainda Não Cumprida, né? Que ele coloca realmente isso, né? Que a bossa nova foi uma promessa de felicidade que não se cumpriu, né? Ele está pensando no plano coletivo, né? Eu estou pensando assim um pouco mais por um certo individual, mas é isso, são brilhantes. E o outro ensaio dele, que é muito bom também, chama-se João Gilberto e o Projeto Utópico da Bossa Nova. Então, são os dois ensaios dele que são assim, já clássicos sobre isso. Há muita coisa sobre a Bossa Nova já, quer dizer, tem coisas importantes e tal. Eventualmente, depois eu posso passar, também não conheço tudo. Para quem pediu cantores fundamentais, assim, é difícil falar, até porque a Bossa Nova tem essa coisa muito legal, né? Quer dizer, que muitos compositores também cantam, né? Quer dizer, o Jobim cantando suas próprias coisas é maravilhoso, mas a Elis cantando o Jobim também é maravilhoso, né? Mas eu vou me permitir aqui também, por um pouquinho de dor no coração dessa semana, de dizer: vamos ouvir o Aldir Blanc, gente, que faleceu essa semana, um dos maiores compositores brasileiros, um letrista excepcional, né? Então, já de uma geração um pouquinho mais para frente, né? Mas eu, desde segunda-feira, que eu só estou ouvindo aqui o Aldir Blanc. E cantores fundamentais, quer dizer, a gente tem essa turma um pouco na linha de frente, né, da Bossa Nova, que justamente tem, né, quer dizer, o Jobim, o Newton Mendonça, que eu mencionei aqui, o Vinícius de Moraes, né, o Baden Powell, né, que é fora de série, e Nara Leão. E quer dizer, na música popular brasileira, a bossa nova vai sobreviver muito. Elis Regina, que talvez seja a nossa maior cantora aí do século XX, ela gravou metade da bossa nova, assim, né? Coisas maravilhosas, quer dizer, tem muita, e mesmo outros, né? Também. O Caymmi é um caso particular, né? Para responder ao querido Randall, que está aí também. Porque o Caymmi não era assim, né? Quer dizer, assim, ele não era um jovenzinho da Bossa Nova que estava na orla ali do Rio de Janeiro, ali tomando uma caipirinha com o Vinícius ou com o Tom, ou quem quer que seja, né? O Caymmi estava na Bahia. Agora, o Caymmi, a música dele é toda marinha, né? Quer dizer, esse olhar para o mar, embora eu acho que o mar do Caymmi ele já aprofunda um pouco mais, né? Ele vai um pouco mais para longe, né? O da Bossa Nova é ali mesmo, assim, na onda quebrando, naquele balanço no mar e tal. Mas o povo todo da Bossa Nova gostava muito do Caymmi e, como você, Márcia, disse com toda razão, a Bossa Nova não foi assim uma página que virou. A Bossa Nova tem dívidas imensas com o Noel Rosa, com o Cartola, com o Donga, né? Com o samba brasileiro, e reconhece isso, né? Com os afro-sambas.
uma derivação da bossa nova vai ser ali quando o Baden se junta com Vinícius e tal, e eles vão fazer os afro-sambas. Então, a bossa nova vai beber né, em muitas fontes brasileiras e não só brasileiras, né? Também conversa muito com o jazz. Tá. Aqui eu... Bom, o Vinícius, né? Alguém falou se o Vinícius foi o padrinho, né, da bossa. intelectual. É. Talvez Também. porque se faz um pouco essa ligação literatura com a música, né? Que foi um momento especial também por isso, né? Essa ligação, o Vinícius um poeta, e essa é uma nova forma de compor, né? De trazer a poesia e a música juntos, né? Agora, alguém aqui perguntou qual o papel da etnossonoridade baiana da bossa nova? Não saberia. Eu acho uma pergunta muito difícil. Olha, não sei responder isso. Quer dizer, eu acho que a bossa nova, eu mencionei, não é agora mesmo, os afro-sambas, e eu acho que tem um reconhecimento, né, na bossa nova não é, dessas sonoridades brasileiras que estão localizadas, que não são necessariamente identificadas com aquele Rio sofisticado, moderno, cosmopolita, e isso tudo, conforme a gente vai ouvindo e vai estudando um pouco, a gente vai vendo que estava tudo ali, né? Não é, acho que isso não é a marca central da bossa nova, aquilo que é a coluna, mas eu acho que também, né, se a gente pegar o Vinícius, era muito ligado nisso tudo, né, nessa herança toda africana, né? Então, brasileira, e Baden também. Então, isso também é uma presença, né? Quer dizer, com isso a gente está tornando mais complexa, né, a ideia inicial que eu dei da bossa nova, mas a gente tem que pensar que, embora tenha falado muito dos cariocas ali, né, mas assim, a gente tem que pensar que o João Gilberto, por exemplo, era baiano, né? Então isso tudo estava ali fermentando, né? Tá ótimo. A Daiane pergunta como você veria a nova música popular brasileira em relação ao movimento inicial da bossa nova. Ganha ou perda política de estilo, de vertentes, o estilo em meio à consolidação da indústria cultural, enfim. Acho que até você já respondeu um pouco isso, sobre a indústria fonográfica, sobre o momento político. Mas ela quer saber como é que você enxerga a nova música popular brasileira em relação ao movimento inicial da bossa nova. Olha, eu tenho que ser franca que eu não acompanho a nova música popular brasileira assim com rigor. Eu acho que tem gente que continua um pouco nessa família, mas eu diria assim que mudou muito, muito. Porque na época da bossa nova e quando você falava MPB, você sabia mais ou menos do que você estava falando. Música popular brasileira era uma determinada coisa. Quer dizer, isso tem a ver com o fato de que a indústria era pequena, era incipiente, entendeu? Então, nos anos 70, saiu o disco do Chico, todo mundo estava ouvindo aquele disco, né? Agora já enlouquece, Spotify assim, já deixa a gente para lá de Bagdá, né? Então, eu acho que mudou o suporte da música, né? Isso é estruturado de um outro jeito, industrialmente de um outro jeito. Então, o que é música popular brasileira hoje? Eu não sei responder. O funk a canção evangélica o Arnaldo Antunes tem gente que continua fazendo samba, né? O sambista
enfim, eu não sei mais onde está isso, né? Quer dizer, essa marcação aí de uma certa identidade. Ela tem a ver com mudanças profundas, não é? Quer dizer, acho que a história da indústria fonográfica no Brasil, não é? Quer dizer, ela conta um pouco essa história também. Então, e eu não saberia dizer, né? Eu não pesquiso exatamente isso e tal. Então, vamos atrás dessa informação, me interessa também. Pois é. Não, até você, eu me lembrei, você fazendo esse comentário sobre a indústria fonográfica, eu vi que quando os cantores brasileiros da primeira metade do século XX cantavam como quase como cantavam quase como um gênero de ópera, as suas canções, etc., se valorizava muito o canto operístico para dar uma base ao cantor, que um cantor que se prezasse na época era um cantor que tinha um vozeirão, né? Mas isso também tinha a ver com a indústria fonográfica, porque era muito incipiente tecnicamente, então a voz do cantor ele tinha que superar a deficiência do meio. Então, ele tinha que segurar a onda, né? Exatamente, porque estava tudo concentrado no cantor. Mas, enfim, muitos agradecimentos aqui. Nós tivemos muitos ouvintes, assistentes aqui. Temos até agora 50 pessoas ligadas. E, enfim, eu acho que eu só posso te agradecer imensamente aí a disponibilidade do seu tempo para falar um pouquinho para a gente. E, enfim, foi uma delícia assim a gente rememorar esse momento, que também foi o meu momento, né, de juventude e tudo. Eu cresci ouvindo e brigando com meu pai por causa do Noel Costa. Mas, enfim, foi muito bom. E foi bom porque a gente vai fazendo as pazes também com um passado que a gente não conhece, né? Que é tudo uma grande construção, né? Nós não estamos no momento chega de saudade, não. A gente tem que cultivar a saudade, A né? saudade Até falar de bossa nova hoje já tem a ver com saudade, revolucionária. cultivar, né? Tá bom. Super obrigado, Márcia, Ana, Daniela, José, assim, uma delícia poder falar com vocês. Agradeço muito todo mundo que está aqui, que eu estou vendo, obrigadíssimo, uma delícia. E, bom, a Márcia foi muito elegante, ela não disse, mas eu vou falar então. Vocês têm programado outros encontros, inclusive com o Randall Johnson, que está aí do seu lado, que eu estou vendo, não é? Obrigado, Helene. Vai falar da Bahia, do Caribe, eu estou sabendo. E você tem mais um encontro com alguém que falará de música, né? Isso, exatamente. Não, já foi. Exatamente. Eu queria convidar todo mundo. A programação é a seguinte: as seguintes sessões serão dia. Temos ainda dia 12 de maio, uma conversa celebrando a Rubem Fonseca, com Lourdes Hernandes Fuentes, Regina Crespo e Rodolfo Mata. E no dia 26 a gente vai ter a conversa com Randall Johnson, a construção da imagem da Bahia, Jorge Amado, Caribe, Pierre Verger e Dorival Caymmi. E temos ainda 2 sessões também de clube de leitura à distância, onde vamos comentar Mário Quintana, no dia 14 de maio, e no dia 28 de maio, Guimarães Rosa. Todas as informações estão no Facebook do Centro Cultural Brasil-México. E se quiserem, sim, já deixo aqui a... Não, só para lembrar que o professor Fernando Paixão vai falar no dia 21 sobre a crônica brasileira, está na nossa programação também. Sim, também, né, sobre crônica brasileira. Então, é uma programação bastante nutrida. Fiquem atentos no Facebook. Façam inscrição, lembrando que vamos ir publicando os cartazes individuais de cada uma das sessões para vocês se inscreverem, como hoje, e participarem dessas conversas. Obrigada. Obrigada também. Muito obrigado, professora Eliane, muito obrigado à conselheira Márcia por mediar essa conversa. Muito obrigado a todos que participaram.
Okay. Muito boa noite. Boa noite. Tá, boa noite, boa noite. Esperamos nas seguintes sessões. Tá, deixa eu falar aqui. Vou ligar para ela.